boa tarde. Boa tarde, eu sou a Pro Cris, era a Pro Samanta de língua portuguesa, tá? Nós vamos começar a live do 6º ano, nosso assunto é água. Trabalhamos muito com as crianças, eu acredito que eles aprenderam muito sobre esse tema. E nós vamos falar sobre diversas questões da água, então a poluição, a escassez hídrica, a questão das matas ciliares, o desmatamento, vamos falar um pouquinho sobre as questões de poluição do rio Tietê e a transformação da água salgada para água doce. No final nós teremos uma experiência que foi feita com as crianças, que eles vão demonstrar como a água poluída pode ser, através de uma maneira bem simples, pode ser transformada em água potável. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Samanta e junto com a professora Cristina, nós fizemos um trabalho no 6º ano que é sobre a interdependência global. Nossa sala apresentará no simpósio a água e a sua importância. Hoje estamos vivendo a escassez hídrica e a falta de chuva faz com que as represas baixem muito. E junto à escassez, nós temos a poluição também, que tem afetado todo o nosso meio ambiente de maneira geral. Os nossos alunos pesquisaram e aprenderam sobre a importância de preservar a água. E nós mostraremos a seguir uma experiência para limpar a água suja e transformá-la em água limpa para podermos reaproveitá-la, ok? Confira com a gente. A água é um recurso indispensável à manutenção da vida humana, visto que, além de gastar seu consumo, evita o desenvolvimento de diversas doenças, como cálculo renal. Mas, para que isso seja efetivo, é necessário que a água esteja tratada. Por isso, ensinaremos a fazer um filtro de um garrafa-PET. No Brasil e em muitos outros países, uma parte considerável da população ainda vive sem água potável. Por esse motivo, há um tempo, foi criado a alternativa de utilizar um filtro caseiro em garrafa PET. Você vai precisar de uma garrafa PET, algodão, areia para aquário, pedras pequenas para aquário, carvão, tesoura. Instruções: use uma tesoura para cortar a garrafa PET. Coloca-se o algodão. Coloca-se carvão. Coloque-se areia fina. Coloque-se areia grossa. Coloque-se pedras. Analisando, filtre uma água e observe o resultado. Hoje eu gostaria de... Tá falando com quem, Joana? Com todo mundo que já se inscreveu no meu canal. E ensinar pra eles sobre a conscientização da água. Então, pessoal, vamos começar a aula. Você sabia que o meio ambiente é muito importante para nós? Surge 3,4%. A água do planeta doce. E de 83%. Deixa a torneira, depois de lavar a mão. Tchau, pessoal! Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele?
Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? A vida começou na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, a descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia, e é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água.
Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua, e com o desmatamento ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito? Se não o conservarmos, com os cuidados que a própria natureza nos exige, essa é a pergunta que vai nos calar. Esse processo de dessalinização da água, que é tirar o sal da água do mar. Na verdade, desde os anos 80, boa parte da água que eles usam nos processos aqui já vem do mar. Ela é captada, usada nos processos de resfriamento e depois devolvida. Mas tem alguns processos em que a água não pode ser salgada, seja porque ela vai entrar em contato direto com o aço que é produzido, ou seja porque ela degrada as tubulações. A vantagem é na nossa segurança hídrica, tanto para a empresa em momentos de crise, quanto para a sociedade. Ela traz esse benefício de trazer uma segurança para o processo produtivo da empresa, mas também para a sociedade em momentos de crise hídrica, você não retirar essa água do recurso hídrico que você tem disponível. Existem várias técnicas para tirar o sal da água do mar. Você já viu no Manual do Mundo a gente tentando fazer uma destilação com garrafas, mas o processo aqui é diferente e começa com a captação da água. Ela vem por um canal que tem uns 500 metros de distância da costa e ele existe desde 1983 e já servia para alguns processos de resfriamento. São bombas elétricas que puxam essa água para dentro da tubulação da fábrica. Uma das primeiras coisas que a água vai receber é um aditivo para coagulação. Ele serve para juntar a sujeira, formando partículas maiores, e aí fica mais fácil de filtrar. Na primeira etapa, a água vai passar por esses filtros aqui que barram partículas de até 100 micrômetros. Isso é 1/10 de milímetro, um pouco mais grosso que um fio de cabelo. Na próxima etapa vai acontecer uma ultrafiltração. São 294 tubos desse, dentro de cada um tá cheio de uns microcaninhos, são capilares, em que a água passa dentro e vai deixando a sujeira. É um processo tão poderoso que ele é capaz de filtrar bactérias e até vírus. Se a gente pudesse cortar um tubo desse, é isso que você ia ver dentro. A água tem que estar tão limpinha assim, porque na próxima etapa, que é a osmose reversa,
não pode ter nenhuma partícula sólida. Mas antes de chegar lá, o que é osmose, afinal de contas? Tem algumas membranas, uma espécie de filtros, em que a gente consegue fazer a água passar, mas o sal não. E isso tem nas nossas células, por exemplo. Aqui tem um desenho de uma membrana dessa. Se de um lado da membrana a gente tiver uma água com sal e do outro lado água sem sal, a tendência natural é que a água sem sal vá para o lado onde tem sal, até equilibrar essa concentração, até a concentração de sal ficar igual dos dois lados. É por isso que quando você tempera uma salada com sal, por exemplo, a alface começa a murchar, porque a água dela começa a sair para equilibrar, começa a ir para o lado que tem mais sal. Mas espera aí, se existe uma membrana que deixa a água passar, mas o sal não, será que isso não serviria para a gente fazer o contrário? Pegar uma água que já tem sal e fazer passar só a água para o outro lado? É exatamente o que acontece aqui na osmose reversa. Você coloca pressão onde tem água com sal e o que sai do outro lado é água sem sal. Para a gente conseguir tirar os sais da água do mar, já ultrafiltrada, nós vamos precisar de muita pressão para conseguir passar só água através de uma membrana semipermeável que vai reter de um lado sais e do outro a gente vai ter uma água então dessalinizada. A osmose reversa está acontecendo dentro desses tubos brancos. Lá dentro tem algumas membranas, a água passa por elas e depois vai fluir pelo meio. Então no meio a gente vai ter uma água que é praticamente dessalinizada, ela tem menos sal do que a água que a gente bebe. E por fora a gente vai ter a saída de uma salmoura, que é uma água super salgada porque ela está carregando todo o sal que foi tirado. Se você ficou curioso para ver como é por dentro, eles têm uma membrana cortada aqui. Eu imaginava que era mais ou menos um filtro de café, mas é um pouco mais complexo. A salmoura ainda sai com muita pressão e seria um desperdício tremendo simplesmente soltar essa salmoura e desperdiçar essa pressão. Então o que eles fazem? A salmoura vai passar por uma turbininha aqui que vai ajudar a girar esse eixo e isso alivia o trabalho desse pequenino motor que vocês devem imaginar que gasta muita energia. Só que com essa recuperação eles conseguem economizar até 50% de energia aqui. No fim do processo, a água passa ainda por uma correção de pH para ter certeza que ela não está ácida demais nem de menos. Cada conjunto de tubos desse é chamado de skid e cada skid é capaz de dessalinizar 100 metros cúbicos de água por hora ou 100 mil litros de água por hora. Como eles têm 5 skids, a capacidade da planta é de 500 metros cúbicos por hora ou 12 mil metros cúbicos por dia. Não é à toa que essa aqui é a maior usina de dessalinização de água do mar do Brasil. A última etapa vai ser armazenar a água dentro dessa caixa d'água gigante que eles chamam de pulmão, para ela ficar na pressão certa e aí sim ser distribuída pela rede de água industrial da ArcelorMittal Tubarão. E aqui está o produto final da nossa jornada de hoje. A água dessalinizada. Mas para falar a verdade, essa água aqui não é exatamente potável. De tão limpa que ela não tem os sais necessários para a gente poder beber. Então, para ficar potável, a gente teria que remineralizar a água. Aliás, é muito mais inteligente, mais economicamente viável a gente fazer a dessalinização aqui na indústria, porque aí tem mais água disponível para as pessoas consumirem, para as cidades, para a agricultura. Já que eu não posso tomar num golão só porque vai me fazer mal, eu posso pelo menos dar uma experimentadinha para ver se não tem gosto de sal. Absolutamente nada, não tem gosto nenhumzinho. O processo de dessalinização é um processo que ele é físico, né? Então você separa o sal da água fisicamente a alta pressão. Então nós estamos retornando com um sal que já está presente na própria natureza. Não tem nenhum produto químico nesse processo, né, que possa causar algum tipo de impacto. Nesse retorno da salmoura para o mar, estamos falando de meio grama por litro de água do mar. Esse meio grama por litro, para 3 vezes a capacidade de produção, ele acontece a 500 metros de distância do canal de retorno de água do mar. Então esse meio grama por litro não causa nenhum tipo de influência no ecossistema. Bom, agora vamos começar com as perguntas, né? E esperamos aí que consigamos colaborar aí com as perguntas que virão. Os alunos vão responder. Vou deixar o microfone aqui e daí mesmo vocês podem ir falando, ok? Então vamos lá. Diego, a pergunta é para você. O que mais gostou no trabalho? Você fazer minha fala e também trabalhar em... A pergunta é, por que esses lugares ainda não possuem saneamento básico? Falta de políticas públicas. Outra pergunta, o filtro que vocês fizeram com garrafa PET deu certo logo de primeira? Não exatamente, não. Por quê?
Porque, primeira coisa, às vezes quando você vai colocar os materiais, eles ficam muito separados. Se ficar muito separado, a água passa de um porto, não vai dar muito certo. Isso aqui não aconteceu muito com a gente. Mas o filtro em si tem que passar mais do que uma vez a água, senão ela sai com coloração e não é recomendado você tomar água sem cloro. A Carol está complementando aqui que precisa passar pelo filtro várias vezes, é isso. A Carol está perguntando se vocês aprenderam bastante no trabalho. Sim! Outra pergunta da Sofia. Por que a água está tão contaminada em locais tão precários? Porque tem lugares que não tem condições de limpar a água. O Rodrigo pergunta assim, existe risco de desabastecimento no país? De a gente não ter mais o abastecimento de água potável? Existe? Existe, mas atualmente eu diria que não é tão mal. Não existe. Atualmente não tem nenhum risco de... Tem ou não tem? Não, Tem, mas atualmente não. Na atualidade não. Por causa desse risco, aí eles começaram a transformar a água salgada em doce no processo de dessalinização. De dessalinização. Explica pra gente. O processo de dessalinização, eles pegam a água do mar, colocam num recipiente, num recipiente, aí espera a água a luz do sol evaporar a água, aí depois que essa água evaporar, tem que esperar ela ir para o estado líquido de novo, aí essa água já está pronta para beber, ela não tem mais o sal. Mas ela não vai ter também os sais minerais. Então tem uma diferença entre a água potável pela salgada. Entendi. A Proedilene pergunta: o que vocês acreditam que possa ser feito para que as pessoas se conscientizem da importância da sua participação nas decisões públicas e assim consigam acabar com as diferenças? Participar da política local. O Carol tá falando parabéns lindos. Obrigada, linda. Eu e a Procris vamos encerrar agora a nossa transmissão, certo? Com os nossos alunos do 6º ano. Um salve para os alunos do 8º. Hein, a Procris? Do 9º. E do 9º que estão ali com a gente também. O 7º também entrou. E os pais que estão aí assistindo, a galera que está compartilhando aí o vídeo, né? A nossa apresentação do simpósio. Obrigada pela participação das famílias nesse processo aí, pela paciência dessa experiência da live, também é nova para todos nós. As crianças são pequenas, eles têm uma dificuldade ainda de expressar-se adequadamente, mas é o caminho para que quando eles cheguem lá no 9º ano estejam prontos para fazer todas essas live, explicação ao vivo e estejam prontos para a caminhada que vão seguir. Bom, agradece aí, galera. Fala obrigado.